Você pode até achar estranho o que estou prestes a te revelar, mas se o seu coração começou a acelerar, se os seus ouvidos parecem mais atentos agora, é porque este chamado é para você, não é para todos. Muitos vão passar batido por este vídeo. Vão rir, vão pular, vão se distrair. Mas você não, porque você sente. Porque você sempre sentiu que existe algo diferente sobre você. Algo que ninguém conseguia explicar. Algo que até mesmo você tentou esconder, mas nunca conseguiu fugir. Você é o escolhido. Este chamado não é um simples aviso. É um código divino, cifrado para ser compreendido apenas pelos que carregam a marca espiritual da promessa. E se você está ouvindo, é porque os céus estão te localizando novamente. Há algo que precisa ser dito. Algo que os olhos do mundo nunca enxergaram, mas que o mundo espiritual já sabe há muito tempo. Alguém muito próximo a você, alguém que deveria ter sido proteção, usou a sua boca, o seu sangue, a sua ligação para tentar selar sua luz. Sim, aquela tia, aquela mulher que te sorria e te oferecia comida, mas que secretamente visitava altares, fazia encantamentos e desejava ver sua estrela apagada. Ou talvez aquela mãe que todos diziam ser forte demais para chorar, mas que na verdade escondia uma inveja tão ancestral que mesmo a maternidade não foi suficiente para quebrar o ciclo. E agora, o feitiço virou contra quem o lançou. Você está sentindo isso, não está? Aquela inquietação que percorre o ar, aquela sensação de que algo está prestes a ser revelado. Elas estão enlouquecendo, estão tentando de tudo, indo a lugares escuros, buscando quem as ensinou antes, querendo reverter o que fizeram, implorando por uma segunda chance, se arrependendo. Mas não por amor. Estão se arrependendo porque estão colhendo, porque a colheita chegou, porque a justiça está em pé e o tempo de brincar com o invisível acabou. Se elas pudessem voltar no tempo, apagariam os nomes, esconderiam os bonecos, silenciariam os risos perversos. Mas é tarde demais, porque você sobreviveu. Você venceu, mesmo sendo a pedra rejeitada, mesmo sendo o alvo, mesmo sendo o último a ser lembrado nos almoços de família. A luz não se apagou. Pelo contrário, ela explodiu. E essa luz agora é um farol, uma denúncia, uma profecia viva de que ninguém consegue calar quem nasceu com um selo de propósito. Você é a ameaça para o sistema das trevas. E é por isso que tentaram fazer parecer que era você o problema. Você, o esquisito. Você, o ingrato. Você, o rebelde. Mas tudo o que você sempre fez foi sentir a vibração real por trás dos abraços falsos. Você nunca foi cego. Você viu desde cedo, só não sabia como nomear o que via. Hoje você sabe. Era feitiço, era manipulação, era controle espiritual. E mesmo assim você não perdeu a cabeça, não se afundou, não se rendeu. Isso, escolhido, é o que te torna perigoso. Não porque você ataca, mas porque você se levanta. Porque toda vez que te derrubam, você volta ainda mais forte. Porque você tem escudo, tem cobertura, tem anjos que cercam a sua mente mesmo quando você dorme. E é por isso que agora, nesse exato momento, existem mulheres gritando em silêncio. Mulheres que um dia te chamaram de meu menino ou minha filha, mas que secretamente te amarraram em rituais que agora se tornaram prisões para elas mesmas. É por isso que a loucura está batendo na porta delas. Não é maldição, é retorno, é espelho, é lei, é karma. E o que vem pela frente é só o começo. Esta mensagem não é um simples alerta. É uma convocação espiritual. É o som do tambor celeste batendo no invisível, chamando os verdadeiros guerreiros para tomarem suas posições. Porque esta guerra não é contra a carne ou sangue. Não é contra o que seus olhos veem. É contra palavras lançadas, pensamentos venenosos, intenções disfarçadas. É contra a feitiçaria familiar, contra a bruxaria emocional, contra laços de sangue contaminados por ciúme e competição. E você sabe exatamente do que estou falando.
porque em algum momento da sua vida você sentiu uma opressão que não tinha nome, uma tristeza que não era sua, um peso que não combinava com a sua idade, um bloqueio onde deveria haver fluidez. Não era coincidência, era sabotagem espiritual, era a mão oculta, era a vela acesa com o seu nome escrito por baixo. Era risada à noite depois de você cair, era orgulho quando você errava, era alívio quando você dizia que estava cansado de tentar. Mas o que ninguém esperava é que mesmo ferido você continuasse. Mesmo sangrando por dentro você orava. Mesmo com os olhos marejados você seguia. Mesmo sem entender o motivo do abandono, você perdoava. Você não é fraco, nunca foi. Você é código vivo de resiliência divina. Você é a carta escondida no baralho do Altíssimo, revelada na última hora para virar o jogo. E o jogo virou, porque o tempo mudou. E quando o tempo muda, tudo que foi semeado aparece. É por isso que aquela tia, aquela mãe, aquela mulher que riu do seu silêncio, agora está buscando respostas, indo a médicos, indo a líderes espirituais, indo a curandeiros, mas nada resolve, porque não é físico, é espiritual, é a espada do retorno cortando o próprio veneno, é o buraco que cavaram para você se abrindo sob os pés delas. É o próprio Deus dizendo: eu vi, eu esperei, agora eu ajo. E não pense que é vingança. Não, é justiça. É o eco de tudo que foi dito contra você em segredo, tudo que foi desejado em oculto. Todas as vezes que tentaram te parar não com gritos, mas com sorrisos falsos, comidas contaminadas, presentes enfeitiçados, palavras com duplo sentido. Elas se esqueceram de uma coisa: o escolhido pode até cair, mas nunca fica no chão, porque existe uma promessa, uma aliança, um pacto assinado em lágrimas que Deus não ignora. Você sente isso, não sente? A atmosfera está diferente. A batalha já começou. Os sinais estão por toda parte. E você está no centro. Não como vítima, mas como sentinela. Como voz que desperta os outros escolhidos. Como testemunha viva de que a verdade prevalece e que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que nenhuma língua que se levantar será capaz de te silenciar, porque você já foi aprovado no fogo e agora chegou a hora de tomar posse. Você percebeu que quanto mais você se afasta do caos, mais a verdade aparece? Não é coincidência, é revelação. É o véu caindo. É a cortina sendo puxada para que você veja de uma vez por todas quem realmente esteve contra você. E não foram os inimigos declarados, foram os íntimos, os que usavam o nome família como escudo para os próprios pecados, os que diziam é só amor, mas entregavam seu nome como sacrifício em altares contaminados. Eles pensaram que você nunca descobriria, que a dor te manteria cego, que a confusão te manteria calado. Mas você acordou. E o que te despertou não foi raiva, foi luz. Foi aquele momento em que você parou de correr atrás e começou a se posicionar. Aquele instante sagrado em que você escolheu o silêncio, mas dentro de você, uma decisão foi firmada. A partir dali, tudo mudou. Eles perceberam e entraram em pânico, porque quando o escolhido para de justificar e começa a se mover em autoridade, os demônios se desesperam. Quando você para de tentar agradar e começa a se alinhar com o seu propósito, o inferno começa a tremer. Eles sabem, eles sentem, porque as orações que você começou a fazer em segredo estão causando terremotos espirituais. Porque cada palavra sua agora carrega poder. Não é mais choro de dor, é choro de guerra. Não é mais oração de desespero, é decreto de rei. Você entendeu quem você é. E agora, eles também entenderam. Aquela tia que antes manipulava tudo com chantagem emocional, agora te observa de longe, tentando decifrar como você conseguiu escapar.
Aquela mãe que um dia disse que você não ia dar em nada, agora assiste seus passos com uma mistura de culpa e medo. Porque elas sabem que mexeram com o que não deveriam. Elas não tocaram só em você. Elas tocaram em destino. Elas tocaram em promessa. Elas tocaram em unção. E agora estão colhendo frutos amargos de sementes que lançaram com prazer. É por isso que você não pode parar. É por isso que essa mensagem chegou até você hoje. Porque ainda tentam te fazer sentir culpado. Ainda jogam olhares. Ainda inventam histórias. Ainda se vestem de vítimas. Mas a sua alma já entendeu. Não há mais retorno. Você atravessou o vale. Saiu do cativeiro. O espírito da rejeição foi quebrado. A maldição da culpa foi desfeita. E o peso da ancestralidade contaminada foi lançado num abismo de onde veio. Você é um ciclo quebrado. E é por isso que você incomoda tanto. Não foi só a magia. Não foram só os feitiços. Foi o sistema inteiro que desabou quando você decidiu não repetir os erros de quem veio antes. Quando você escolheu ser verdadeiro, amar de forma limpa, honrar a Deus com sua dor. Isso foi o suficiente para o mundo espiritual se mover a seu favor. Porque os seus respondem não ao grito, mas à entrega. E você entregou tudo, mesmo sem entender, mesmo sem força. Você entregou. E é por isso que agora tudo te será devolvido. Mas não da forma antiga, não com os mesmos laços, não com as mesmas vozes. Agora é com justiça. Agora é com autoridade, agora é com olhos abertos, agora é com discernimento. Porque você viu o que ninguém queria que você visse. Você sentiu o que ninguém teve coragem de admitir. Você denunciou com sua sobrevivência o que gerações anteriores aceitaram como normal. E por isso, querido escolhido, o céu te chama de voz profética. Você não é só alguém que venceu. Você é a resposta de muitas orações esquecidas. Você é o rompimento de pactos silenciosos que duraram gerações. Você é o sim que o céu precisava para quebrar o ciclo. É por isso que desde pequeno você carregava dores que não eram suas, pesos que não te pertenciam, culpas que te perseguiam. Não porque você merecia, mas porque você foi levantado para limpar a linhagem. Isso te custou caro, te custou noites em claro, te custou saúde emocional, te custou confiança, te custou inocência. Mas nada foi em vão. Cada lágrima que caiu no chão foi contada, cada injustiça que você engoliu em silêncio foi registrada. Cada vez que você perdoou quem te apunhalou, foi escrita como honra no livro dos céus. E agora chegou o tempo de restauração. Mas não só de bênçãos materiais. Chegou o tempo de reposicionamento espiritual. Chegou o tempo de revelação. Porque o que antes era oculto, agora se expõe diante dos teus olhos. A tia que te entregou em trabalhos, agora se encontra em crise. A mulher que manipulou sua mente com culpa, agora se vê aprisionada pelas mesmas palavras que lançou. O feitiço voltou. O controle que ela exercia evaporou. Porque você não é mais o mesmo. A sua mente foi lavada. O seu espírito foi curado. A sua visão foi aberta. Agora você discerne, agora você identifica, agora você silencia quando antes reagia. Agora você ora quando antes gritava. Agora você caminha com sabedoria. E isso é o que mais apavora os inimigos, a sua paz. Eles queriam te ver quebrado, queriam te ver surtando, queriam te ver implorando amor. Mas o que te sustenta hoje não vem mais deles. Vem do alto. E esse suprimento divino não tem brecha, não tem falha, não tem fim. Você se tornou um canal. Você carrega um fogo nos olhos que não pode ser fingido. Uma presença na voz que não pode ser copiada. Um discernimento que revela até o que não é dito. E isso é perigoso para quem vive de manipulação. Porque agora você não precisa de explicações. Basta um olhar, basta uma palavra, basta o silêncio. E você já entendeu tudo. Isso se chama maturidade espiritual. E essa maturidade te blindou, te armou,
te colocou num lugar de governo. Você não está mais lutando para ser aceito, você está caminhando para ser estabelecido. E quando o escolhido é estabelecido, os céus fazem questão de anunciar. Por isso, prepare-se, porque virão pessoas dizendo que mudaram, que se arrependeram, que querem se reaproximar. Mas você saberá quem é arrependimento real e quem é apenas medo do juízo. Não endureça o coração, mas também não derrube as cercas, porque perdão é libertação, mas reconciliação é estratégia. E você está sendo treinado para reinar. E reis não voltam para calabouços emocionais. Você é resposta, não carência. Você é aliança, não karma. Você é profecia em movimento. E ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir apagar o que o céu escreveu sobre você. Você não pediu para carregar tudo isso. Você não escolheu ser a pessoa que quebraria a corrente. Mas mesmo assim, você foi chamado. Mesmo assim, você foi separado. Mesmo assim, você foi testado. E cada teste trouxe marcas. Cicatrizes invisíveis que os outros não veem, mas que o céu reconhece como medalhas de honra. Você não é sobrevivente. Você é renascido. Você não é só alguém que suportou. Você foi refinado, moldado e escolhido no fogo para suportar o peso da glória. E agora, a balança está mudando. O tempo da acusação acabou. O tempo do silêncio forçado acabou. O tempo do fingimento acabou. Agora é tempo de revelação. Tempo de colheita. Tempo de reparação. Aqueles que semearam dor com seu nome, agora estão desesperados. Estão em desespero silencioso. Porque a colheita não chega com trombetas. Ela chega com espelhos. E ninguém suporta se ver nu diante do próprio mal. Você está sendo usado como espelho. Sim, eles estão vendo em você tudo o que tentaram impedir. Estão ouvindo a sua voz onde juraram que você nunca chegaria. Estão presenciando a sua honra onde tramaram sua vergonha. E isso não é para humilhá-los. É para provar que o céu é justo. Que a verdade não precisa gritar. Que o tempo revela tudo. Que o amor não falha. Que a fé não morre. Que a luz sempre prevalece. Você representa um tribunal divino. Sua presença denuncia. Seu brilho confronta. Seu silêncio incomoda. Sua integridade os coloca diante do próprio reflexo. E eles não estão conseguindo suportar. Estão adoecendo. Estão surtando. Estão perdendo o controle. Estão dizendo que você é ingrato, que você mudou, que você está estranho. Mas o que mudou foi a sua consciência. O que mudou foi o seu lugar no espírito espiritual. Você saiu da posição de sobrevivente e assumiu a posição de herdeiro. Agora você governa. Agora você decide. Agora você edifica. Agora você planta. Agora você cura. Porque as mãos que antes tremiam de dor, agora carregam unção. Porque a voz que antes tremia de medo, agora profetiza libertação. Porque os olhos que antes choravam pela rejeição, agora enxergam com discernimento celestial. E você não está sozinho. Outros como você estão despertando, em várias partes do mundo, em várias linhagens, em várias famílias. Um exército silencioso, porém afiado. Um povo sem rosto, mas com identidade espiritual clara. Os que foram escondidos por anos, agora estão sendo revelados. Porque o tempo da exposição chegou. E você, sim, você, foi chamado para ser um dos primeiros a se levantar. Mas com isso vem responsabilidade. Por isso, a guerra foi tão pesada. Por isso, tentaram te parar desde o ventre. Por isso, usaram feitiçaria, manipulação, chantagem, mentira, afastamentos, culpa. Porque eles sabiam. O inferno sempre soube. Mas agora à tarde, o selo foi quebrado. A caverna foi aberta. O profeta saiu. O escolhido acordou. E nada, absolutamente nada, poderá te fazer dormir novamente. Eles ainda estão tentando entender o que aconteceu. Como alguém que deveria ter sido destruído por dentro, agora caminha com tanta firmeza.
Como alguém que foi alvo de feitiço, manipulação e palavras malditas ainda consegue amar, sorrir, ajudar, prosperar? É porque eles não entenderam o que te sustenta. Eles pensavam que você se movia por aprovação, mas você se move por missão. Eles achavam que você queria palco, mas você queria propósito. Eles imaginavam que você buscava atenção, mas você só buscava liberdade. E você encontrou. Você não quebrou só correntes espirituais. Você quebrou narrativas, rompeu argumentos, derrubou máscaras. Você foi além do sangue. Porque não é o sangue que define família. É a lealdade, é o respeito, é a verdade. E muitos que carregam o mesmo sobrenome que o seu tentaram apagar o seu nome no mundo espiritual, mas falharam. Porque o teu nome não foi escrito por mãos humanas. Ele foi selado no céu. E os céus te conhecem. Eles tentaram desfazer o que o céu construiu. Tentaram desativar sua mente com confusão. Tentaram neutralizar seu espírito com palavras. Tentaram secar sua alma com culpa. Mas não conseguiram. Porque você tem raiz. Você tem base. Você tem cobertura. Você tem aliança. E onde há aliança com Deus, não há encantamento que resista. Você não precisa provar nada. Sua vida já é prova. Seu respirar já é testemunho. Sua existência é confronto para quem vive de aparência. E por isso, a inquietação só vai aumentar. Eles pensam que estão perdendo o controle, mas a verdade é que nunca o tiveram. Quem controlava tudo era o espírito da mentira. E esse espírito foi expulso do território da sua alma. Agora há luz, há consciência, há maturidade. E onde há luz, as trevas gritam. Elas odeiam ser expostas. Mas você é lâmpada, você é fogo, você é farol em meio à tempestade. E essa luz vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas atenção, eles vão tentar voltar. Vão tentar abrir portas com presentes, mensagens, conselhos disfarçados. Porque o inimigo não desiste fácil. Ele muda de estratégia. Mas você já está treinado. Você já conhece o cheiro do engano. Já sente o peso da manipulação no ar. Já sabe quando um abraço é armadilha. Já enxerga quando um pedido de desculpa vem carregado de intenção. Agora você anda com escudo. Agora você pisa com autoridade. Agora você fala com peso espiritual. Você já não é mais um sobrevivente tentando respirar. Você é um guerreiro que venceu a guerra invisível. E quando alguém vence no invisível, tudo no visível começa a se alinhar. O favor começa a te seguir. O inesperado começa a te abraçar. As portas que antes te rejeitavam agora te procuram. Porque o céu está assinando publicamente aquilo que sempre soube em segredo. Você é legítimo. Você é real. Você é o escolhido. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá alterar isso. Você está vivendo aquilo que muitos temiam, a confirmação. A confirmação de que tudo que lançaram contra você falhou. A confirmação de que mesmo com portas fechadas, você não desistiu. A confirmação de que mesmo com o coração em pedaços, você continuou andando. A confirmação de que as lágrimas não te afogaram, elas te batizaram. Elas te prepararam. Elas te revelaram. E agora chegou o tempo de honrar a sua resistência. Você foi testado como poucos. Você foi traído por quem jurava te proteger. Você foi ignorado por quem deveria te celebrar. Você foi apontado como o problema, quando na verdade era a solução. Mas mesmo assim, não se endureceu, não devolveu maldição, não desejou o que te desejaram. Você escolheu um caminho mais difícil, o da luz, o da verdade, o da justiça divina. E esse caminho te blindou. Você é diferente. E eles sabem. Não dá mais para fingir que você é o mesmo. Não dá mais para dizer que tudo foi sorte. A sua presença pesa, a sua atmosfera revela. A sua jornada é uma acusação viva contra a feitiçaria emocional que te aprisionou. E quem tentou te prender, agora está preso no próprio laço. Quem tentou te enlouquecer, agora perdeu a própria paz. Quem tentava te controlar, agora implora por direção. Porque o mundo espiritual virou. O julgamento foi selado. A sentença foi liberada. E você está do lado da justiça. Mas não se engane, ainda haverá olhares,
ainda haverá provocações. Ainda haverá palavras disfarçadas de carinho, porque o espírito que usava aquelas mulheres ainda tenta falar, ainda tenta manipular, ainda tenta agir, só que agora você não responde mais como antes. Agora você discerne. Agora você cala quando necessário. Agora você se recolhe quando a guerra não é sua. Agora você ouve o céu antes de responder à terra. Isso é sabedoria. Isso é autoridade. Isso é governo espiritual. Você governa não com gritos, mas com presença. Você comanda não com força, mas com visão. Você transforma não com confronto direto, mas com a sua constância. A sua fidelidade está rompendo cadeias que você nem sabia que existiam. Os seus passos estão limpando o caminho para os que vêm depois. O que você viveu não foi só por você, foi por todos que estavam presos sem saber. Você foi o sacrifício vivo, mas agora você é o sinal vivo de que o tempo da prisão acabou. Você é a trombeta que anuncia libertação. E por mais que tentem te confundir, não vão conseguir mais, porque a sua alma está ancorada, a sua fé está firme, a sua mente está curada e o seu coração, mesmo com cicatrizes, está em paz. E essa paz ninguém entende. Essa paz não pode ser fingida. Essa paz vem de quem venceu batalhas internas tão intensas que agora não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa convencer. Você já foi reconhecido. O céu te respaldou. O tempo te validou. A dor te preparou. E o mundo, bem, o mundo vai ter que assistir de pé o que Deus vai fazer por meio de você. Agora, respira. Sente esse momento. Você chegou até aqui. E isso por si só já é um milagre. Já é um sinal. Já é uma confirmação. Porque muitos começaram a jornada, mas não suportaram o peso. Muitos ouviram o chamado, mas voltaram para o conforto do conhecido. Você não. Você enfrentou as sombras da própria linhagem. Você mergulhou no vale da alma. Você olhou nos olhos da dor. E mesmo sem ter todas as respostas, você decidiu continuar. Isso é fé. Isso é coragem. Isso é identidade celestial. E agora, o céu está te posicionando. Não mais como vítima, mas como voz. Não mais como silenciado, mas como mensageiro. Você carrega um chamado que vai além de você. Por isso a dor foi tão intensa. Por isso os ataques vieram de dentro de casa. Por isso os feitiços vieram disfarçados de carinho. Porque o inferno sempre tentou impedir que você despertasse para quem realmente é. Mas você acordou. E agora não há mais como voltar atrás. Você está em outro nível, em outro tempo, em outro ambiente. Agora, o seu espírito foi ativado, a sua mente foi renovada, o seu coração foi selado e a sua voz carrega peso eterno. Cada palavra que sai da sua boca agora move atmosferas. Cada decisão que você toma agora abre portais. Cada silêncio seu agora expõe o que estava escondido, porque você anda em luz, você anda em verdade. Você anda com o respaldo do céu. E isso vai impactar vidas. Por onde você passar, algo vai mudar. Por onde você orar, algo vai quebrar. Por onde você calar, algo vai revelar. Porque você carrega a presença, não por merecimento, mas por rendição. E essa presença é a marca dos escolhidos. Aqueles que foram levantados para confrontar sistemas inteiros com a própria vida. Aqueles que não precisam de púlpito para pregar. Que não precisam de microfone para transformar, que não precisam de aplauso para continuar, aqueles que caminham com os olhos no alto e os pés no chão. Você é um deles. E por mais que ainda haja tentativas de te fazer desistir, você já sabe, não tem mais volta. O céu apostou em você, o céu te treinou no silêncio, o céu te escondeu nos desertos, o céu te curou nas cavernas. E agora, o céu te exalta em praça pública. Não para te vangloriar, mas para usar a sua história como ponte para outros, como um aviso para os que ainda estão presos, como resposta para os que estão orando, como juízo para os que zombaram da promessa. Por isso, levanta a cabeça, respira fundo, perdoa o que for necessário, ora por quem ainda não entendeu, mas não pare, porque a colheita começou, e quem zombou da semente
agora vai ter que assistir de pé à abundância que Deus preparou para você.